Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju, primeiro de 2024, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Nosso bate-papo hoje é super cultural. A nossa convidada é a Rejane, jornalista, escritora, e o nosso bate-papo vai ser sobre biografias, escrever livros. Afinal de contas, uma pessoa que mora em Cascavel já escreveu quase 2 dezenas de livros, se não mais, né? Ela já perdeu as contas. Rejane, seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Muito obrigada, Juliette, uma honra estar aqui conversando contigo e, sobretudo, falando daquilo que eu amo fazer, né? Que é escrever. Pois é. O jornalista, é muito comum que jornalistas comecem redações, geralmente escrevendo, né? Pelo menos na época que nós começávamos, a gente sempre começava escrevendo e depois ia para outros veículos de comunicação. E não são muitos que gostam, afinal de contas, de permanecer no jornalismo ou na escrita, propriamente dita. Você optou por permanecer no escrito mesmo, né? Essa semana, inclusive, eu revendo alguns baús, eu acho que o jornalismo nasceu em mim na infância, assim, porque da época que eu me conheço por gente, eu já brincava de ser escritora. Olha aí, ó. E eu nem falava em ser jornalista. Então eu era poeta, fazia poesias. Com 12 anos eu escrevi um romance. Olha só. Encadernei, peguei papelão, encadernei, fiz um acabamento com fita. E a partir daquilo eu sempre fui estimulada. Meu pai era agricultor, minha mãe também. Eu morei no sítio durante até os 17, 18 anos. Mas eu fui muito estimulada para a leitura. Eu acho que um dos grandes incentivadores assim na questão de leitura foi o meu pai. Ele sempre disponibilizava livros em casa, revistas, ele assinava revistas. E ele sempre se preocupou com uma boa escola, dentro das possibilidades da época. Claro. Eu morava em Sertãozinho, que é um distrito de Campo Bonito, que à época era o município de Guaraniaçu. Uhum. Então isso ficava distante de 40 quilômetros da cidade. Nossa. E ele ia nos levar todos os dias para a escola, porque não existia ônibus escolar naquela época. Eu nasci em 71, então eu comecei a estudar em 78, 79, por aí. Tinha escolinhas rurais multisseriadas, mas ele entendia que a primeira educação era fundamental. Nossa, uma visão muito diferenciada. Muito. Né? Meu pai era uma pessoa assim, de muita sabedoria. Ele estudou, assim, ele era autodidata. Ele estudou até, eu acho que a 8ª série, quando muito, mas ele lia muito, ele era um grande leitor. E também, assim, eu quase nunca falo da minha mãe, porque a minha mãe, ela era a pessoa que trabalhava nos afazeres de casa, do sítio ali, horta, cuidar de porco, galinha, leite, essas coisas. E eu me criei fazendo isso. E olhando assim, diz que quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente vê as coisas de forma mais nítida, né? Depois que se passa, que você vive um tempo. Estou com 53 anos agora, aí você começa a reviver aquilo. E a minha mãe, ela, no aspecto da disciplina, eu acho que escrever, e o jornalista, ele tem que ter muita disciplina. De fato. E persistência. Então, acho que juntou as duas coisas ali. O meu pai incentivando por um lado e a minha mãe a questão do trabalho. A minha mãe era do trabalho, não podia fazer corpo mole com ela. E isso você traz para a vida. E eu trouxe isso para o mundo dos livros. E como é que o jornalismo apareceu na sua vida? Primeiro eu fiz letras na UniOeste, porque não tinha curso de faculdade de jornalismo aqui. Raríssimo. E eu já queria fazer algo. E também não tinha direito. Meu pai falou assim, faça direito. Mas eu tinha medo de sair. Eu tinha medo de ir longe. Eu era uma pessoa assim, tímida, né? Uhum. Ainda sou. Aí, muito menos, certamente. Muito menos a vida nos ensina. E eu fiz letras na UniOeste. Comecei a trabalhar como revisora na Gazeta do Paraná. A Gazeta do Paraná, ela foi uma grande escola. Por quê? Porque nós pegávamos tanto textos dos jornalistas profissionais, veio uma leva na época de jornalistas profissionais, nós revisávamos os textos, alguns com textos bons, outros nem tanto, né? E também nós fazíamos lá o copydesk, que era pegar telex e reescrever notícias. Sim. É do tempo do EPA o negócio. Mas é mais ou menos como a gente começou. Então, na revisão, eu aprendi muito construção de texto na revisão.
Mas eu sentia falta da academia, eu sentia falta do curso de jornalismo. O que aconteceu? Eu fiz o vestibular aqui, na Unipar, e foi bem na época que o Márcio foi transferido para São Luís, no Maranhão. O seu marido. Lá no Maranhão, então eu transferi meu curso e me formei na Universidade Federal do Maranhão. Na Isso UFMA. em que ano? Você se formou? Foi 2000, até me formei em 2000, final de 2004. Mas já estava nativa já há muito tempo. Já, né? e eu cheguei lá e já comecei a trabalhar. Fui trabalhar nos diários associados. Uhum. E o Maranhão, ele tem uma característica muito peculiar. A capital do Maranhão, ela é tida como uma das capitais mais intelectuais. Hoje não tanto, mas na época, lá surgiram muitos escritores. Então era mais isolado e as pessoas liam muito também. E o curso de jornalismo tinha 30 anos e o jornal Imparcial também era um dos mais antigos. E no jornal Imparcial eu fiz de tudo. Tudo que você imaginar, de comportamento à polícia. A política também. E outra escola. Você cair lá, outra cultura, outro mundo, outra realidade. E na UFMA, ontem mesmo eu estava pegando um trabalho de faculdade e eu falei, olha, os professores, eles não tinham dó de canetear em vermelho, né? Para o bem ou para o mal. Exatamente. E eu estava relendo um trabalho meu. Então tinha alguns elogios no trabalho e também tinha críticas e considerações. Então eu falo assim, escrever é uma caminhada. Exatamente. Em 2005, me formei, aí voltei para Cascavel. Em 2007 começou o projeto Aldeia. Vamos falar sobre ele também. Que começou como um site, né? E as biografias, os livros de biografia começaram em 2017. Então é um lapso de tempo aí, e no meio disso tudo várias coisas acontecendo, né? Muito trabalho em assessoria, jornal. Só não fiz televisão. Tentei fazer um programa de televisão, mas não é muito a minha praia. Pois isso era uma coisa que as pessoas me perguntavam muito. Quando eu me criei impresso e trabalhei muitos anos em impresso, as pessoas sempre falavam, mas por que não televisão? E eu acho que é um pouco do receio de quem está lá no impresso. Um bloqueio. Um bloqueio. Por quê? Porque você está aqui no impresso, você está escrevendo, você não está com o teu rosto ali, né? Não existe uma superexposição da sua imagem, da sua vida. Quando muitas pessoas vão ler lá quem escreveu a matéria e eu entendi assim, mas a função de fato do jornalismo é essa, eu estou levando a informação, as pessoas não precisam saber quem eu sou. E é um trabalho mais intimista. Exatamente. E assim, agora com a internet a gente acaba quebrando um pouco disso, né? A gente acaba se expondo um pouco mais. E lamentavelmente também o impresso, né? Ele tem sobrevivido a duras penas, né? Então a gente também precisa se reinventar, mas é importante entender que não é uma situação vivida só por mim. Esse bloqueio com televisão, com câmeras, né? E não sei, eu me dou muito bem com a palavra escrita. E assim, eu escolhi a palavra escrita. E até quando é preciso fazer alguma coisa eu faço, mas não é assim, eu acho que também um pouco de você gostar e se desafiar para aquilo, né? Se você desafia, se você se propõe a fazer, você consegue. Mas é na escrita que eu me encontro, é na palavra física ali, não é nem o digital, é o papel, é algo concreto. E o livro, ele traz isso, a revista, ela traz isso. Eu te entendo perfeitamente. Você fala do projeto Aldeia. Bom, dificilmente alguém não conheça a Aldeia, aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná. Quem não conhece ainda, super recomendado, uma leitura excepcional, revistas muito bem produzidas. Você é entusiasta do projeto Aldeia. Nasceu primeiro a Aldeia, depois vieram os livros. Isso, a Aldeia nasceu como um site, na verdade, mas ela não monetizava. Isso foi 2007. E é um desafio até hoje monetizar site, né? Um desafio até hoje. Como não monetizava, vamos fazer um impresso. Fizemos o impresso, viramos à noite, fiquei na Gráfica Soeste, até hoje a Aldeia é rodada lá e o nosso designer é o Gustavo, que monta a revista lá comigo. Saiu a primeira. A gente olha hoje e acha horrível, mas sempre é aquela coisa, você tem que fazer o primeiro. E a partir disso foi. Então ela está circulando já há 16 anos, ininterruptamente. Ali eu consegui fazer aquilo que eu acreditava no jornalismo e que eu gostava, que era o jornalismo literário, que é o que já me levou para os livros. Então a Aldeia, por não ser o factual, por não ser o diário, que o factual ele mata a gente, ele sufoca. E não ser assessoria,
que eu já fiz muita assessoria e hoje eu não consigo mais fazer texto de assessoria. Se me der uma assessoria para fazer, eu vou fazer, mas assim, a duras penas. Então, a aldeia, ela me trouxe essa reconexão com o jornalismo literário e me ajudou nessa construção, porque a partir dali eu comecei a participar dos prêmios de jornalismo, que também são um incentivo para você fazer produções diferentes do seu dia a dia, da sua prática. Então, hoje já são 34 prêmios de jornalismo e fotografia, né? Não são só meus, tive parceiros, fotógrafos. Mas, assim, muito importante isso para a revista. E a revista, hoje, ela é uma editora Aldeia. E em 2017, a partir de uma reportagem na Aldeia, eu fui contratada para fazer a primeira biografia. Que é essa aqui, Chão de Manfred. Essa aqui. É o Chão de Manfred. Que é do Manfred Dazenbrock, presidente do Sicredi. Esse foi o seu primeiro trabalho? De biografia, sim. De biografia. Eu já tinha publicado 2 livros de poesia autorais, mas esse foi o primeiro. Então foi assim, eu precisava fazer uma entrevista com ele para a revista Aldeia, e ele vinha receber o título de cidadão honorário em Missal. E eu falei, eu vou fazer, mas eu quero ir na sua origem. Eu não quero fazer uma entrevista de escritório. Eu quero conhecer as suas origens. E fui, porque eu gosto desse olho no olho. Aí marcamos a entrevista para o outro dia, no sítio dele, em Missal. E foi no inverno, foi em julho de 2015, no meio do milharal, colhido. Então foi 1h30 de entrevista, em pé, com os mosquitos comendo, sol na moleira. E na época você não tinha ideia do resultado que isso traria. E a Bruna Scheidt foi comigo de fotógrafa, ela estava iniciando na carreira. E ali eu falei, Bruna, fotografa os pés dele no milharal, pés na terra e tal, mas nem imaginava de livro. E fez um ensaio belíssimo dele, que a origem dele é a agricultura. E aí, quando saiu a reportagem, ele me mandou uma mensagem que leu e chorou ao ler o texto, que foi uma coisa mais humanizada. Falou do cooperativismo de crédito, falando do Sicredi, mas falou também da questão humana. Aí uma secretária dele de Porto Alegre, um belo dia, me ligou e falou assim, Regiane, eu preciso fazer um portfólio do senhor Manfred e você é a pessoa indicada. Daí eu falei, não, mas eu sou aqui de Cascavel, você está em Porto Alegre, aí tem bons profissionais. Não, é você, só você fez um texto assim e tal, e falou um pouco da aldeia. Aí eu falo, né, que você tem que ter coragem para as coisas. E naquele momento eu tive coragem de dizer sim com o empurrãozinho dela. E esse portfólio acabou, a pesquisa se desdobrou para a biografia e nasceu a biografia que foi lançada em 2017. A partir dali, aí não parei mais. Esse ano, eu acho que eu já produzi, acho que foram lançados 5 livros esse ano. Como é que você consegue ter tempo para tudo isso? Para conciliar a aldeia, a revista, vida pessoal, tudo, as suas né? pedaladas, agora correr. Então, acho que eu volto um pouquinho naquilo da minha mãe, do ensinamento na disciplina, na organização. Quando você faz um livro, uma reportagem, acho que você também trabalha muito com isso, você faz uma organização mental daquilo que você vai fazer a reportagem, você já sabe exatamente onde você vai chegar. Exatamente. E um livro funciona assim. E com o primeiro, veio o segundo, você vai pegando prática das coisas. Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer um livro, eu não consigo sair do primeiro capítulo se eu não colocar um título. Então, o livro, para mim, primeiro nasce o título. E eu tenho que colocar mesmo que você mude ele depois. Geralmente, olha, é difícil mudar. Difícil mudar. Eu entrevisto a pessoa, entro um pouco na história ali, e aí, se eu não coloco o título naquela primeira lauda, parece que não vai sair aquele livro. Mas porque o título, ele vai delinear toda a trajetória. É o que vai te dar um norte. É o que vai me dar um norte. Por exemplo, aqui, do Assis Gurgax, que foi o último que você lançou agora, né? Que foi lançado agora em dezembro. Quando eu entrevistei ele, a dona Nair, comecei a ver um pouquinho dos arquivos de fotos dele, e conversando com os filhos. Então, primeiro você faz as entrevistas, depois você degrava, depois que você começa a escrever, né? É um processo bem longo. E aí eu pensei, nossa, que título. Daí você fica ali, né? Você fica ali trabalhando, não tem nada de inspiração, é só transpiração mesmo.
E aí eu falei, não, tem que ser o Homem Infinito. E aí algumas pessoas vieram me questionar depois, quando o livro foi lançado. Por que do Homem Infinito? Da impressão de finitude, que ele vai morrer. Eu falei, não, é justamente o contrário. O Homem Infinito porque ele é uma pessoa que ele nunca parou. Se você pega a trajetória do Gygax, desde quando ele era criança até hoje, ele é uma pessoa que ele está sempre sonhando, planejando. Aí ele transcende esse legado, eu falo até mais, legado imaterial dele. Por isso o Homem Infinito. E assim outros tantos, né? Tem tantos livros que... E Chão de Manfred, porque a reportagem, daí eu coloquei o nome de Chão de Manfred. E o livro também levou... Daí o livro também levou o título, porque não tinha como ser diferente. Inclusive a gente fez essa caixinha aqui, né? Que é o chão, a fotografia do chão de lá. E aqui ele pisando. Ele pisando, ele também no... Ele no sítio lá. E também mostra da caminhada. Então, as biografias, eu retrato muito a questão humana das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas entendem, a pessoa já chegou no topo, já nasceu no topo. Não, existiu uma caminhada. Todos, assim, sem exceção, tiveram uma caminhada, e não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada longa, cheia de pedras, pedregulhos, dias de sol, de desafios. E aí, quando você conta essa história que poucas pessoas sabem, aí você encanta pela leitura. E tem uma coisa que eu acredito que seja muito peculiar, Rejane, e talvez muitas pessoas, inclusive, tenham já comentado sobre isso com você. Quando a gente ouve sobre biografias, muita gente pensa que isso é só pra gente extremamente famosa, pra gente assim, né, às vezes até difícil a gente conceber que próximo da gente existem pessoas que escrevam biografias, como é o seu caso. Você é uma referência já no estado do Paraná de uma pessoa que escreve biografia, já escreveu muitas, certamente ano que vem muitas outras virão. Uma biografia, pelo que você tem observado, hoje as pessoas estão mais atentas e com mais vontade de escrever as suas biografias? Muito. Inclusive, quando falam que o livro está morrendo, aqui está a prova que não está. Que esses que estão aqui é dos últimos 2 anos. Só livros. Dos últimos 2 anos? Por aí, tirando do Manfred lá. Eu vou pegar aqui do seu Assis para a gente por que as pessoas estão querendo deixar esse registro? Porque o livro é uma memória. Tudo vai acabar. Tudo que está na nuvem vai sumir. A rede social é fluido, né? Desaparece. E o livro, a humanidade, daqui 100, 200 anos, ela vai se encontrar nos livros. E por que, assim, eu falo assim, por que as pessoas têm me procurado para escrever livros? Porque elas querem deixar esse legado registrado. Por exemplo, e nem sempre é a pessoa que procura, é um familiar. Do Assis Gygax. Não foi um familiar. Do seu Ibrahim Fayad, foi o cunhado dele, foi um familiar. Que eles falam assim, nossa, ele tem uma história linda, ele precisa deixar um registro disso. Até para os filhos, netos, bisnetos, enfim, amigos. E aí surge a biografia. Então, o livro, ele é essa memória histórica que não se apaga. Às vezes a pessoa tem um arquivo de fotos maravilhoso e está na nuvem e se perde. Não está sistematizado. E a biografia, ela vem justamente para organizar esse material. E ela não precisa ser nada assim profunda. As pessoas falam, tem que ser muito profunda, aquele relato histórico. Eu não faço historiografia, eu não sou historiadora. A minha biografia é uma narrativa literária. Tem as datas ali, mas é mais para contextualizar a história. Sim. Porque um livro de história, ele é mais, digamos assim, mais para pesquisa. Não te chama para leitura. E a biografia, ela vai contando causos. Por exemplo, a do Gygax, que são pequenas histórias. Se a pessoa lê uma história e quer ler outra, elas vão se conectando ao longo da caminhada. Mas elas também são independentes. Mas são independentes. E são pequenos contos. E é isso que move, que chama para leitura. Eu sempre falo, um livro bom é um livro que é lido. Exatamente. Tem aquele cascavel, às vezes as pessoas procuram muito querer fazer, quero fazer capa dura, quero fazer um livro chique, capa dura. Eu falo, gente, não faça isso. Faça um livro assim, ó, um livro, pegar aqui o do Manfred também, esse aqui é outra dele, do seu Ibrahim. Olha, é um livro com 180, 200 páginas, é um livro enxuto, com boas fotos, com uma narrativa boa para leitura. É um livro que você carrega. Você está viajando, você leva, sabe? Um livro capa dura, ele não te chama para leitura. Ele é muito mais para um enfeite. Ele é um livro assim, para ser institucional. Digamos, você quer uma obra de arte para deixar ali,
ok. Mas um livro para ser lido é esse formato, sabe? Até o do Gygax ficou maravilhosa a capa dele, porque aqui o Gygax não existe sem a Nair, né? É um casal interessante ali, os dois se construíram juntos. Aí o Mark Reginato, lá da FAG, fez esse trabalho na capa. Olha que legal. É. Então, é a primeira orelha que a gente fala aqui, a orelha, né, grande, justamente para contemplar a dona Nair nessa trajetória aqui. Que o livro fala a história dele, mas ela está junto com ele o tempo todo. É uma história que se complementa. Se complementa. Bom, você faz as entrevistas, você começa a escrever o livro. Como é que é no decorrer dessa escrita? As pessoas vão lendo, por exemplo, você foi contratada por um familiar, esse familiar vai lendo o tempo todo para dar o aval, ou é lá no final, ó, o resultado é esse, o livro é esse? É assim que é o combinado? É, porque assim, eu falo, a entrevista é uma catarse. Por exemplo, eu estou aqui falando contigo, eu falo tudo. Que se me perguntar, eu vou respondendo. Na hora que você escreve, aí você vai ler aquilo. Daí a pessoa fala, opa, acho melhor não, né? Citei fulano aqui que não compensa, tem familiar vivo, então. Aí o que eu faço? Porque assim, o livro ele tem que ter um ritmo. Se eu começo a escrever e mandar e as pessoas começam a palpitar, eu perco esse ritmo. Então, o que eu faço? Eu faço primeiro todas as entrevistas. Geralmente, para um livro, é 40, 50 entrevistas. É muita coisa. Muita entrevista. Fora outras pesquisas, aí tem pesquisa de acervo de fotografia, tem recorte de jornal. Degravo tudo, decoupagem, né? A gente fala degravar, que a minha época era degravar. Hoje é decoupagem, mas leva muito tempo. Muito tempo. É muito mais tempo que entrevista. Muito, é uma parte muito estressante. Tem horas que você quer largar tudo e achar uma inteligência artificial para fazer por você, mas ainda hoje já tem. Tem, mas não sai, parece que... não é exatamente... Porque a hora que eu estou ali escutando e escrevendo, eu sinto que a pessoa está querendo dizer. Daí eu faço considerações. Aí eu começo a história. Começo a escrever a história. E naquela história eu começo a encaixar os personagens. A Juliette teve uma passagem com fulano e vamos puxar ela aqui nessa história. Então é sempre uma história. Não é assim a tua declaração falando que fulano é uma pessoa maravilhosa. Não. Isso é elogio. A gente não... Isso não vai para a biografia. Eu sempre falo assim, você tem uma história com o protagonista, então me conte essa história. Pode ser a história mais simples que for, essa que às vezes é a mais rica. Então, aí eu escrevo todo o livro, aí imprimo, inclusive um está na revisão, do seu William Silva ali da Saoro, eu imprimo e mando pelo e-mail também e deixo com a família. A gente fala assim, é o tempo de dormência, né? Vai ficar lá uns um mês, conforme a pressa. Geralmente os livros assim não é um trabalho de muita pressa. Fica com eles fazem as considerações, aí a gente marca uma reunião e vai lá e revisa. Olha, esse aqui se tira, esse aqui se acrescenta, faltou esse personagem. Aí você vai... É uma construção. Eu falo que o livro é como você construir uma casa. Por isso da base, né? A base tem que ser muito bem feita. Você tem que saber direcionar ali os entrevistados, a entrevista, saber conduzir, deixar as pessoas se abrirem, porque geralmente são coisas muito pessoais. Exatamente. E quanto mais a pessoa se sentir à vontade, mais ela vai falar. Tem pessoas que têm medo do microfone, então você deixa escondidinho. É um bate-papo. E depois disso é que é feita essa revisão. E não parou por aí, né? Porque o processo de um livro tem muito mais, né? Exatamente. Terminado o texto, aí vem a escolha de foto. Aí vem a parte que eu falo assim, que é primordial num livro, que é o designer. Eu tenho uma parceria com o Gustavo, da Gráfica Sueste, que eu falo assim, a gente imagina o livro, a gente já está pensando junto. São muitos detalhes. Para você ter um livro bem acabado, um livro, então assim, é detalhe de fonte, de margem, de legenda, de tratamento de foto, até a impressão. É um trabalho assim, fantástico. É uma gestação. É uma gestação. Geralmente eu peço 1 ano, tem livros que demora. Esse aqui foi traduzido em alemão, esse último ali. Vamos falar sobre ele aqui. Esse aí demorou 2 anos. 2 anos? Por quê? 2 anos. Quem fez a tradução? Foi você? Foi está de ponta cabeça. Tá, desculpa. Perdão. Foi uma... Eu posso tirar daqui também? Pode, tem uma caixinha? caixinha.
foi um professor da Unioeste. E como eles falam alemão, a filha dele é professora de alemão, desse senhor que é o dono da biografia. Eles fizeram juntos essa tradução. Mas aí para você montar, né, a questão do design, montar, casar a parte do português com o alemão deu trabalho. E esse livro deu muito trabalho, ele é de Entre Rios, de Guarapuava, conta a história dos suábios do Danúbio, lá de Entre Rios. É uma história fantástica. Então teve muitos entrevistados. Ele quis homenagear os 100 mestres que vieram na época. Para Entre Rios, para fundar as colônias, porque a gente pensa que foram só agricultores e não foram. Ali teve vários profissionais. Foi uma colonização muito bem articulada. Tanto é que é muito bem organizado, tudo muito estruturado ali, né? E ele quis dar visibilidade a esses mestres, que eram o sapateiro, o açougueiro, o ferreiro, pessoas que vieram e fizeram a base para a comunidade crescer. E nunca essa história tinha sido contada antes. Olha, incrível. E esses livros, eles são comercializados também? Ou geralmente é para família? Só para família? Geralmente é para família. Alguns, inclusive a gente já coloca o código de barras aqui. Por exemplo, acho que o do Seu Assis ele vai colocar à venda. Alguns são colocados à venda. Alguns são vendidos no dia do lançamento. Cada pessoa tem um perfil. Algum arrecada dinheiro e doa para uma instituição. O Manfred fez isso. Ele fez um livro e aí as pessoas doaram para o Hospital Pequeno Príncipe um valor. O Ibrahim também. O Ibrahim ajudou muito a APAI de Vera Cruz. Cada um que pegava um livro recebia uma cartinha e fazia a doação que queria para a APAI. Então, são perfis. Mas geralmente não é comercializado. Geralmente... Mas as pessoas às vezes pedem, né? Do Assis tem muita gente pedindo o livro dele. É uma figura muito icônica, né? Então certamente muita gente vai se interessar pela leitura. E às vezes as pessoas vão querer encontrar algo aqui que elas não vão encontrar algo aqui. Que aqui não está falando do empresário e tal. Está falando do Assis mais humano, de como... Dos bastidores, digamos assim. Mas ficou interessante esse livro. Como a Jaqueline falou, é quase um romance. Que bom que a família, né, tem essa visão, essa receptividade, né? E você já pensou em algum momento da sua vida fazer uma biografia não autorizada? Porque é muito comum também, né? Tem muitos artistas que têm biografias não autorizadas, vira uma polêmica. Nesse patamar. Você ainda não está programando isso. Quem sabe a sua, Juliette? Mas a minha está autorizada. A minha está autorizada. Não, eu sou corajosa, mas não nesse ponto. Não nesse ponto. Então, quem sabe, né? Não sei, pra frente, quem sabe, né? Mas tem que aprender muito ainda, né? Tem que trabalhar muito, acho que tem muito a aprender, tem muito a trilhar aí nessa jornada de livros, de biografias, da escrita, né? Eu falo que a escrita é uma entrega, né? É uma entrega e a escrita, você como jornalista sabe, ela exige muita responsabilidade. E o que está no impresso, não tem como você tirar. Não. Isso é uma coisa tá dito. Que a gente falava com muita frequência. No jornal impresso sempre, né? O jornal impresso vai estar ali daqui 100 anos, daqui 150 anos, daqui 200 anos. Então, quando existia um erro jornalístico, né? Se cometia um erro jornalístico, era uma coisa que era muito comentada entre a gente na redação, por algumas situações. No dia seguinte lançava uma errata. Sim. Mas às vezes a pessoa que leu só a matéria não vai ler errata. E é uma responsabilidade. A gente está começando a reconstruir um processo do jornalismo a partir das redes sociais, né? A gente está vivendo, mas o impresso vai estar ali para o resto da vida. E o impresso é uma escola. Hoje eu uma fico escola. Quando eu olho os portais, as notícias, eu tenho que ler às vezes 3 vezes para entender. Eu falei, não é porque é uma leitura complexa. Não, é porque é uma leitura deficitária. E aí eu falo, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? É a pressa? Não pode ser. Eu acho que tem que primar por algumas coisas. Porque numa mesma reportagem, a vítima é um homem, de repente é uma mulher, de repente você não sabe quem foi que matou, quem não sei o quê, sabe? Então, assim, tá muito deficitário. E merece um olhar mais atento. E lamentavelmente também as escolas de jornalismo estão sucumbindo, né? Elas estão desaparecendo. E aí? E o futuro da profissão? E aí? Vai ficar na mão de blogueiros, de
De influencers? Vamos resistir enquanto a gente pode, vamos resistindo. E incentivando, tem pessoas, tem ótimos talentos, tem pessoas assim diferenciadas. Então tem que investir nessas que realmente querem. Eu falo, para você entrar no jornalismo, você tem que brilhar teu olho e você tem que ter uma coisa, você tem que querer trabalhar. Não é glamour. Nem um pouco. Muitas vezes a nossa profissão é confundida, né? É glamorizada. Acho que a TV faz um pouco isso, as redes sociais, mas não é. Mesmo quem está na TV sabe que é duro. É um trabalho assim de muita paixão, né? Você tem que ter brilho nos olhos. Eu acho que em qualquer profissão, né? Se você tiver preguiça, não dá. Mas vamos falar do jornalismo, que é a nossa área, né? Nossa expertise. Se você tiver preguiça, por exemplo, de ler algo sobre, automaticamente o que você vai produzir sobre aquilo já está limitado. Uhum. É muito limitado. Então, a preguiça intelectual no jornalismo, ela é altamente nociva. E o que me impressiona não é assim, a leitura. Eu não sou uma pessoa que leio muito e tal. Mas então pesquise. Você não pode ter preguiça de pesquisar. Gente, hoje está tudo acessível. Tudo. Acho que você é da época de ter ali o dicionário. Exatamente. Você vê uma palavra, ou você, está repetido no texto. Você sente quando está repetido. Vai lá e busca outra palavra. Busca sinônimo, né? E assim, o que eu vejo muito nos textos, assim, não tem coesão, não tem coerência. É aquele enfeite que fala e a pessoa não entende nada. Exatamente. Um texto bom é um texto simples, é um texto com ritmo, um texto com pausa. Não precisa enfeitar o pavão. Agora, um texto simples não é um texto pobre. Exatamente. É diferente. E isso vale para quem vai fazer um Enem lá no fim do ano, vai fazer um vestibular, para uma redação. A gente acha, mas tá falando de redação jornalística, mas a redação vale para absolutamente tudo. Para a vida. Para a vida, exatamente. Exatamente. E eu vejo assim que talvez a primeira infância, né? Investir na educação básica. Aquilo que o meu pai fez lá atrás. Eu tive excelentes professores de português que ensinavam mesmo, corrigiam, ensinavam, não tinham preguiça. E a educação básica, principalmente português, ela é fundamental, te carrega. Um bom professor que ensina você ler com prazer, que não é uma obrigação. Exatamente. Você vai despertando aquilo. Exatamente. Bom, 2024 está começando. Como que está a programação para as biografias? Muitas já no forno? Muitas. Está crescendo cada ano mais? Muitas. Esse ano já estou escrevendo 2 e vou começar a escrever um livro institucional, que é o da LAR, de 60 anos da cooperativa LAR, já agora também. E assim, as pessoas têm procurado, só que eu também tenho que entender que é um trabalho autoral. Claro. Eu não posso delegar. Quem me contratou em função da minha escrita. Exatamente. Eu posso delegar algumas tarefas, mas a escrita é essencialmente minha. Então há uma limitação para isso. Mas espero escrever muitos livros ainda e, quem sabe, no fim da vida, escrever meu romance. Pois é, você falou, olha, né? Tenho planos para escrever um romance. Por que pro fim da vida? Por que não já? Porque agora não dá tempo. Não dá tempo. Comecei os primeiros 3 parágrafos. Tá ficando interessante. Ah, é? Então, já tem 3 parágrafos. Para quem escreve nesse ritmo, vai ser rápido. Encontrar umas janelinhas de tempo aí vai ser rápido. Vai ser rápido. Se não fizesse outra coisa, né? Se não vivesse. É verdade, tem isso também. Tô assistindo essa entrevista, acho que meu pai, minha mãe, alguém da minha família merece ter uma biografia bem escrita, bem contada. Ainda tem possibilidade de encaixar na agenda para 2024 ou só 2025? Só para 2025. 2025. Mas eu começo a fazer uma programação 2024 para já... Porque é um trabalho de muito tempo, né? Muita dedicação. Mas eu nunca digo não. Eu tenho esse problema também. Nunca dizer não. Vou conseguir. Qual é o seu tempo? Qual é o seu prazo? Sempre cumpro os prazos, respeito prazos. Sou uma pessoa que respeita muito os prazos. E livro não é uma coisa assim que as pessoas queiram para amanhã. É trabalho de 1 ano, 2 anos. E nem tem por que ter tanta pressa. Né? Tem que ser, eu falo, é um produto final, tem que ser muito bem acabado, muito bem elaborado. Exatamente. Esmerado.
Então você não pode ter pressa e querer fazer rápido, correndo, porque sempre vai aparecer um erro. Eu falo que erro de português parece saci, né? Você procura. Exatamente. Quando está impressa, o bichinho pula. Como ali. é que eu não vi isso? Mas assim, o teu olho está tão viciado naquela leitura, né? E você não vê. Não vê, exatamente. Às vezes é uma vírgula, uma pequena coisinha, mas eu tenho muito cuidado assim com o livro. Eu falo, olha gente, eu acompanho o livro do nascimento até o lançamento. E as pessoas se impressionam que eu poderia simplesmente fazer o texto, entregar o texto, Juliette, ó, vai contigo. Lava as mãos. Mas eu já tive problemas com um livro que deu problemas de assim, a questão de diagramação, questão de impressão. Então eu oriento as pessoas, olha gente, é um trabalho que ele precisa, é um investimento alto, não é um investimento baixo, o livro ainda é caro. Então vamos fazer uma coisa bem feita, bem produzida, bem acabada. E o livro, eles são várias etapas, né? Tem a questão do texto, da revisão, do designer, da fotografia, da impressão, do acabamento. Um livro bem acabado, você percebe. Talvez as pessoas não percebam, mas a gente coloca o olho, o papel, tem diferentes tipos de papéis. Então é um conjunto de coisas e tem que ser muito bem trabalhado. Mas estamos aí para produzir novas biografias. Cada história é um aprendizado. Quero conversar com a Rejane. Como é que eu faço para te encontrar? É fácil. Na Revista Aldeia, tem lá o nosso site, revistaaldeia.com.br. Meu Instagram, Rejane com J, _Martins, _Pires. E meu WhatsApp, 988185481. 45 DDD. 45, sou bem acessível, não tenho hora. Pode me conectar a qualquer hora. Perfeito, Rejane. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o convite de bater esse papo super agradável, esse trabalho tão primoroso. Sou sua fã, gosto muito dos seus textos, gosto muito do seu trabalho. Que o seu 2024 seja maravilhoso, seja muito próspero, seja de muita sabedoria e de muitos livros. Eu é que agradeço, Juliette, e não é uma posição que é fácil para mim estar aqui, porque eu sempre estou entrevistando. Jornalista tem isso. Tem disso também. E também estaremos juntos aí em 2024, quem sabe com novas premiações aí, fazer uma dobradinha no jornalismo. Claro, e as nossas parcerias que venham e que 2024 seja um ano abençoado para todos nós. Eu sempre falo assim, você tem que sempre ter projetos. Exatamente. E sempre planejando e sonhando, e vamos fazer isso. E está aberto para essas possibilidades todas, né? Muito obrigada mais uma vez, um feliz 2024 para você, para toda a sua equipe, para o seu esposo, e que a gente volte a conversar aí durante o ano para novas biografias. Obrigada igualmente, tudo de bom para vocês. Obrigada pelo espaço. Obrigada. E para você que nos acompanhou nesse primeiro bate-papo de 2024, agradeço muito a sua audiência e a gente volta na próxima semana com um novo tema e mais um Diálogos com a Ju. Até lá, tchau, tchau.